Amigos e amigas, vamos a informações sobre atualidades, reflexões, catequese. Isso é importante para a nossa vida cotidiana. Catequese, pedagogia maléfica. Olha, a pedagogia de Paulo Freire é considerada por muitos de linha ideológica marxista-comunista e foi criada a fim de formar alunos ativistas revolucionários. Esse é o pensamento de muitas pessoas no Brasil. Laqueadura. Se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Então, se a pessoa é católica e fez sem saber, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal católico não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Matrimônio. O matrimônio, o casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. Você sabia? A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Está escrito, hein? Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne. Deus não criou um homem e duas mulheres, mas um homem e uma mulher. Vamos agora à catequese sobre dogmas. Você sabe o que é dogmas? Quando o Papa declara uma verdade de fé, é um dogma. Verdade de fé. Este tema doutrinário não pode ser mudado nem por outro Papa, pois ele incide sobre o caso de infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, no entanto, como por exemplo opiniões políticas, econômicas, culturais ou no campo administrativo da Igreja, não há infalibilidade. E o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Se não for no campo da verdade de fé, não há infalibilidade. Aí o fiel pode ou não concordar. O Papa também erra. Inclusive o Papa se confessa com outro presbítero, com outro sacerdote. Comentário ou opinião. Seres humanos dominados pelas potestades do mal. Atenção, hein? Olha, ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto e que vem se robustecendo mês a mês, dia a dia, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, cruciais, por exemplo, para o momento mais adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Amigo e amiga, pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país, alguma mudança. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigendo, o mundanismo, num tempo voltado para os valores anticristãos e para a destruição da ética moral
e família natural. Triste, né? Deus, meu Deus, haja nesse mundo, nesse Brasil, meu Deus. Reflexão: fazer o bem para receber a vida eterna. Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, os fariseus, doutores da lei, que são os fingidos hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos, pessoas injustas em geral, que se permanecerem na atitude de pecado não irão entrar no reino dos céus. Mas o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Então, pense bem nisso: o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, aqueles que praticam a maledicência, o ódio. Não deve. Por quê? Porque a vida e a morte pertencem a Deus. A vida humana é Deus que pode nos dar ou tirar. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave, preste atenção, o pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente e insistentemente e não muda de ideia. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade, e é preciso pedir perdão. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Nós pedimos o que? Ao Pai: perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos inimigos, aos nossos devedores. Sem o perdão não há paz. Até um amigo pode algum dia nos contrariar e é preciso perdoar. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, marido e mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia, ou seja, resolve-se a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer, hein? Não esqueça, hein? Você não sabe o dia da sua morte, então procure logo a reconciliação. Quero falar agora para vocês sobre significado de Eucaristia. Você sabe o que isso significa? Eucaristia. Eucaristia, a missa, quer dizer ação de graças. A Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é penhor, é garantia de vida eterna. A alma precisa de uma comida e bebida espiritual, que é a Eucaristia, o sacramento do amor. E o amor maior não há quem dá a vida pelo irmão. A beleza do ser humano. Olha, a pessoa humana é uma síntese do mundo material e mineral e do mundo espiritual. Temos a alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem
corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Chamados por Deus, passam por prova. Deus quis provar, por exemplo, a fé de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus quis provar a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé do povo escolhido. E é uma grande responsabilidade, né? Uma grande responsabilidade. E Deus testa aqueles que Ele chama para servi-los. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível, como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado, mas Abraão estava disposto a fazê-lo, como era costume na Babilônia, onde ele morava. Abraão era um homem que não tinha todo o entendimento existente hoje. Ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaque. Quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a Igreja nos mostra. É para você aqui, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, termo hebraico que significa a paz de Deus.